Facebook, Instagram, muito boa noite. Um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite de Evangelho. De hoje, com o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 96, a coroa. Sim, vamos falar da coroa de espinhos do Cristo. Então, se prepare que tem muito puxão de orelha, como sempre. Onde tem Emmanuel, tem puxão de orelha. Vamos então entender sobre esta coroa. Deixa eu colocar aqui o tempo, que também está ok. Vamos colocar aqui o tema. Tcharam! A coroa fixado. Muito bom. Vamos lá então. Deixa eu ver. Tudo certo. Certinho, ok. Volta aqui. Vamos então. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ladeira. Boa noite a todos. Bom, a gente vai fazer a oração inicial. Em seguida, eu já começo com a leitura do texto e os comentários, tá bom? Vamos lá. Para isso, eu convido a fazer uma respiração profunda em 3 tempos. Inspira, retém um pouquinho e expira, para que a gente possa promover uma harmonização da mente através da concentração. Vamos lá, assim, inspira, retém e expira. Mais uma vez, inspira, retém e expira. Senhor Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que te agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos aqui em contato com todo este evangelho apresentado por Emmanuel, interpretado por Emmanuel, nos trazendo o convite para nós refletirmos sobre algumas passagens a respeito que, sim, dizem respeito à nossa vida, que vão dizer respeito, sim, ao que nós vivemos, especialmente sobre o espinho, a coroa de espinhos, que nós possamos receber esse convite de coração aberto, de mente aberta, de boa vontade, para que cada convite desse seja transformado em autoconhecimento e a partir deste autoconhecimento seja transformado em autotransformação. Te pedimos, Senhor, força, coragem, vontade de entender, de praticar cada uma dessas lições. E para isso pedimos a sua presença, Senhor, a sua presença, as suas bênçãos, o seu amor sobre nós, através da presença dos mentores, dos guias espirituais que nos conduzem, que nos amparam, os nossos anjos da guarda, que nos guardam, que nos guiam, que fazem um esforço danado para a gente se manter dentro do programado. E assim, Senhor, possamos cada vez mais estar convosco, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, vamos lá então. Socorro, boa noite, não sei, eu acho que eu não tinha te dado boa noite ainda. Cris também, Simone, Cris, eu não sei exatamente seu nome, me perdoe, mas seja Simone de Cris, né? Seja bem-vinda também. Desculpa aí o erro de ler, não sei se é Cris Simonete, se é Simone Cris, mas seja bem-vinda de qualquer forma. Capítulo 96, a coroa. E vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Isso está em Marcos, este trecho específico, ele separou de Marcos 15, 17. Lembrando que isso aqui se refere ao martírio de Jesus, né, quando ele foi preso,
que ele foi apresentado a Herodes, e aí os soldados que estavam lá, né? Cristiane, o sobrenome está na... Ah, tá. Pronto, Cris. Agora sim eu vou poder te chamar Cris. Muito bem-vinda à nossa casa. Um prazer ter você aqui várias noites, né? Muito obrigada. Então, a gente está vendo aqui um dos momentos em que de maior dor, né? A humilhação, né? Você não disse que é rei? Vamos colocar um manto, né? O manto de rei. Colocar a coroa, só que não de ouro, né? Obviamente. Mas aquela coroa de espinhos. Pense que deve doer. Porque se espetar o dedinho no espinho de uma rosa, já dói. Pense você ter aquela coisa encravada aqui na sua cabeça. Cheia de espinhos, aquela coisa assim, cravada na sua cabeça. E fica, né? Não é só encravou, tirou, não. Cravou, ficou. Dureza, né? E ainda tem um outro evangelista que ainda fala do caniço, como se fosse um cedro, né? Cetro. Mas a gente fica tudo, porque Emmanuel já vem há, sei lá, uns 10 capítulos tratando de vários segundos de todo, desde a última ceia até, ou melhor, desde a transfiguração, né? Até teve a última ceia, a transfiguração, a prisão, o beijo de Judas, a conversa com Pilatos, agora em que colocam a coroa de espinhos nele, quando ele estava na cruz. Então, Emmanuel está trabalhando muito toda essa circunstância que tá para nós, né? É a lição, é o grande momento. O grande momento. Não que a vida dele inteira não tenha sido um evangelho, né? Obviamente. Mas que aquela coisa que a gente diz assim, quando tá tudo bem, tá tudo bem. E quando não tá tudo bem, como é que vai a sua fé? Né? Quando que estamos passando pela prova, como é que está a sua fé? Então aí é que vem, como a gente chama da verdadeira missão do Cristo, né? De quanto que ele demonstrou a sua fé, a sua elevação espiritual, né? A sua simbiose com o Pai. Tudo isso a gente vê justamente neste momento que ele ficou sozinho, abandonado, traído, negado, e sentindo dores mesmo, né? Dores físicas, humilhado, torturado, que isso é tortura, humilhado, torturado, massacrado, chicoteado, o que mais, gente? Cuspido na cara, sentindo todas as dores possíveis, com aquele troço na cabeça, a coroa na cabeça. Boa noite, amigo. Espiritismo Sem Fronteira, muito boa noite. Liamara também, boa noite. Bem-vindos. Então a gente pensa assim que quando tá tudo bem, quando o mar tá tranquilo, tá tudo ótimo. Mas quando a gente tá no flagelo, quando a gente tá na prova e na expiação, como é que tá? Né? Como é que a gente responde a isso, né? Então é quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade. Este livro foi escrito em 47, eu acho. Vou ficar devendo a data, mas é década de 40, se eu não estiver enganado também. Então, quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Gente,
Nós queremos a coroa dos triunfos mundanos. Ainda queremos. É raro aquele que realmente está sublimado. É raro. Então, ele dizendo quase incrível esse grau de invigilância. Mas existe alguma coisa de errado nisso? Não necessariamente, se a gente tivesse a observação, a vigilância quanto ao Evangelho do Cristo. Quanto ao Evangelho do Cristo. Porque toda função pode e deve ser exercida como um exemplo do Cristo vivo, como um exemplo de um cristão, de um verdadeiro cristão. Mas aí o que é que a gente acaba escolhendo? Ou eu vivo para o mundo, ou eu vivo para o Cristo. Como se viver para Cristo fosse apenas e tão somente o abandono absoluto da vida material, né? Como assim? Porque a gente pega os extremos e acha que só é aquele exemplo. Francisco de Assis, né? Que tem aquele exemplo que ele tira a roupa do corpo e sai nu, né, da casa de seu pai e vai reformar a igreja e vai criar a ordem dos franciscanos, né, que depois se chamou Ordem Franciscana. E claro, a mesma coisa, né? Então a gente fica com essas ideias na cabeça e cria aquela crença limitante de que só sou bom cristão se eu for daquele jeito. Eu só sou evoluído, só serei evoluído quando eu conseguir fazer igual a Francisco. E aí a gente fica no 880. E a gente esquece que existe um caminho, existe um trilhar, né? Existe uma forma de trilhar e que começa com o primeiro passo. Começa com o primeiro passo. Se dentre as 500 itens que a gente deve cumprir para ser um espírito evoluído, vamos chamar assim, né? Para mudar, digamos, de categoria, de espírito inferior para espírito mais ou menos melhorzinho, se dentre aqueles 500 itens que a gente precisa, sei lá, né? Tô inventando assim, que a gente faça começa com um. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, sendo cristão, vivendo o evangelho na sua família, vivendo o evangelho com seu marido, seus filhos, seus pais, seus avós, seus tios, seus primos. Tá começando a complicar, não tá? O convite é esse trabalho de formiguinha. Então a gente fica querendo nesses triunfos mundanos. Eu quero a fama de Chico Xavier. Beleza. Mas e o trabalho de Chico Xavier? Você quer ficar de 5 da tarde até 5 da manhã, 2 da manhã, sentadinho psicografando, atendendo gente, ouvindo impropérios de todas as ordens que você puder imaginar, sendo crucificado por uns, idolatrado por outros, e você sempre ali na berlinda tentando manter seu equilíbrio, não sintonizar com aquelas vibrações que chegam de tudo quanto é jeito. Vocês acham que médium, que Chico Xavier não sofria? Imagina aquelas ondas vibratórias que ele recebeu, aquela plateia de quantas pessoas cabiam lá? Não sei, 20, né? Era 20 pessoas. Pense aquelas 20 mentes sofridas, porque só ia para lá aquele sofrimento atroz. Sei lá quantos por cento, 80%, 90% de mães que perderam seus filhos. Que ficavam horas sentados ali naquelas cadeiras, pensando em quê? Pensando em Jesus, agradecendo a Deus que a bênção de estar ali, ou ficava pensando assim, eu quero a mensagem do meu filho, eu quero a mensagem do meu filho, eu quero a mensagem do meu filho, eu quero a mensagem. Vocês já pensaram o que é isso? Você, no caso do Chico, né, tá recebendo esse tanto, fora os que ficavam do lado de fora, que queriam entrar, porque eu queria entrar, porque eu quero a mensagem do meu filho, Gente, não é qualquer coisa. Então, a gente pensa só nos louros e não esquece
da parte do trabalho mesmo, né? Do suor. A gente esquece do suor. Então, vamos fazer o que cabe a nós, que é cuidar da nossa casa. Começa por aí. Aí, em segundo lugar, cuidar do nosso ambiente de trabalho. Sim, cuidar do nosso ambiente de trabalho. Sendo aquele que leva a luz para aquele ambiente de trabalho. Oi, Darinha, boa noite. Então, vamos lá. Então, essa invigilância não podemos mais. A gente precisa estar vigilante. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. Então, desde longo tempo, desde Idade Média, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem, né, ficam felizes nesses grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política, né? Cruzadas, né? Vamos ali destruir um centro de umbanda, né? Vamos falar mal dos espíritas, né? Ou então espíritas, vamos falar mal das outras religiões, né? Tudo isso tem essas grandes demonstrações. E aí é forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. E aí vem para o espiritismo também, que as recentes, né, agremiações, por quê? 1857 que começou, né, com Allan Kardec. Eu lembrei ontem, no evangelho de ontem, com a Priscila Sampaio, fofa demais a Priscila, né? Quem assistiu ontem, quem não assistiu, convido a assistir lá no IGTV, que ela é doce, calma, né? Uma voz boa, assim, de ouvir, que transmite uma paz. Então, a gente falando sobre o quanto que a gente ainda está muito voltado para querer ainda essas demonstrações, né? Pirotécnicas, né? Querer que volte aquela mediunidade de efeitos físicos, talvez, né? Querer que volte as mesas girantes, talvez, e não há demonstração nenhuma de que isso está voltando, pelo menos não no que eu tenho conhecimento, ou não no que, pelo menos aqueles que eu escuto, né, daqueles que eu procuro informação. Mas a gente às vezes fica tem que ter cuidado da gente não querer transformar o espiritismo, as nossas casas espíritas, do mesmo jeito que era quando a gente era de outra vertente religiosa. No livro Paulo e Estevão também, eu estou bem nessa discussão entre Paulo e Tiago, e Pedro no meio, porque Tiago se voltou absolutamente para o farisaísmo, querendo impor todo um procedimento farisaico para as igrejas cristãs. E Paulo achando isso um total absurdo. Dentre essas exigências é que só poderia entrar numa igreja cristã, no caso de uma daquelas casas do caminho, quem era circuncidado, que é uma exigência farisaica. E aí Paulo, quando viu isso, ficou possesso, ficou chateadíssimo contra isso, e aí criou uma contenda que precisou ser convocada uma assembleia, como diz Divaldo, né, o primeiro concílio cristão, né, que se reuniu para discutir sobre a nova direção que a Igreja do Cristo iria tomar. E aí acabou-se votando que não precisava
exigir circuncisão, por exemplo. Que o Cristo veio para todos, não veio só para os judeus, não veio só para os hebreus, o Cristo veio para todos. E a gente também falou aqui, por exemplo, né, da cura da mulher cananeia, a gente falou na sexta-feira, eu acho. Sexta-feira não, na quinta-feira passada, no estudo de Mestre, do livro de Joana, Mestre de Amor, em que ela fez um resumão, né, ela pincelou alguns pontos principais da vida do Cristo na Terra, encarnado. E aí, então a gente vê quanto que nós vamos modificando. Porque Tiago teve o Cristo 3 anos. Tiago aprendeu, bebeu da fonte. No entanto, ele aos poucos foi se modificando, voltando para o que era antes, trazendo os costumes de antes para dentro do cristianismo. E assim a gente vê várias coisas. O que é que a gente briga não, né? Luta tanto dentro do espiritismo. Se manter fiel a Kardec, se manter fiel aos postulados propostos nos 5 livros principais. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Ou melhor, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Por que a gente fala tanto que é tão importante estudar esses livros básicos? Para que nós entendamos, compreendamos e saibamos aquilo que a gente está fazendo. Né? Se a gente segue uma doutrina, tem que conhecer as bases dessa doutrina. Tem que saber e não deturpá-la. Interpretar diferente de deturpar. Então a gente vê que mesmo já lá, 2, 3 anos depois que o Cristo desencarnou, já teve essa contenda. Não, essa contenda, na verdade, foi assim, uns 10 anos depois, né, que Paulo já tinha ficado 3 anos no deserto, depois ele tinha viajado mais 4 anos, fundando as igrejas, e aí começou, foi aí que ele resolveu tomar pulso firme em relação a esse desvio. No entender dele, era um desvio. Como depois acabaram concordando que sim, era um desvio, que eles tinham que voltar à liberdade absoluta de pensamento em relação ao Evangelho. Então, o tempo todo, a gente cuidando para não deturpar, o tempo todo. E a gente também, nós, né, individualmente, quando a gente... É impressionante que você estuda um livro, você passa uma semana, você já começa a esquecer os detalhes. E aí passa um mês, você já não lembra de quase nada. E aí você começa a inventar, a sua mente começa a colocar algumas coisas que não são desse livro. E aí você começa a confundir com outro livro, começa a mesclar e faz uma confusão. Isso acontece. Então, como é que a gente evita que isso aconteça? Estudando constantemente, sempre voltando à fonte, sempre voltando ao texto. Porque aí a gente vai ter a base toda bem segura na cabeça. Boa tarde, boa noite, Carlinha. Seja bem-vinda. Leituras edificantes também, sejam muito bem-vindas. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre, 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 sempre. Então, individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja, no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Vamos lá. Individualmente, os prosélitos, né, aqueles que são que querem divulgar o evangelho, querem divulgar o espiritismo, tá super feliz, animado, empolgado, tá novo, tudo fresquinho, cheio de gás. Então eles pretendem o quê? O bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo. Uau! Como você é maravilhosa! O respeito de todos. Nossa, olha só para ela.
né? O fiel reconhecimento dos elevados princípios que é exposado na vida. Olha só para ela, como ela é uma pessoa correta, que sempre caminhou reto pela vida. Isso tudo já diz o Marlon. Isso tudo já diz o Marlon, que é o ego gritando da gente, o ego, Marlon Reikdal, é o ego gritando, eu quero ser perfeito. Só que a transformação moral não é, segundo aprendi com o Marlon, a transformação moral, o autoconhecimento, não é uma decisão egóica, não é uma decisão do ego. Ela vai acontecendo a partir do momento que você, sim, se coloca em autoanálise. Mas não é decisão egóica, não. A partir de hoje eu vou ser boa. A partir de hoje eu vou ser caridosa. Não. Não. Tem que vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com todas essas coisas que a gente fica tão empolgado. Então, quando essa bagagem de facilidades a gente não acha, o que a gente faz? A gente é perseguido, a gente é contrariado, a gente é infeliz. Porque naquela casa espírita só tem gente contra mim, porque estão tramando contra mim, porque os obsessores não deixam eu ir para o centro, porque eles sempre causam alguma coisa que eu não consigo ir para o centro. Não é verdade? Então, tudo isso, ego. Guarda essa palavra, tudo isso é ego. É o ego gritando. Então, a gente, e o Cristo? Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Pensa comigo. O que foi a coroa de espinhos? O que foi a coroa de espinhos? Meu amigo Ladeira, que estava aqui, não sei se ainda está, nos deu uma grande contribuição essa semana, porque ele está mais adiantado no estudo do Êxodo, do Haroldo, que o Haroldo está fazendo o estudo do livro Êxodo, livro bíblico, né? Êxodo. E aí, já está na terceira aula. Eu ainda estou na segunda. E o Ladeira já está na terceira. E ele me deu um spoiler, né? Ele, Juliana, olha só o que Haroldo falou dos espinhos, do espinho, né? O que é o espinho? A simbologia do espinho. Então, a gente tem Abraão, que quando foi sacrificar o seu filho, enfim, que ele ouviu ao pedido de Deus, né, para sacrificar o seu filho, na hora que ele ia flagelar o menino, ele escuta a voz, não, Abraão, vai lá, no espinheiro tem uma ovelha amarrada, usa ela, não seu filho. E aí tem esse espinho, esse espinheiro. Moisés, quando recebe a primeira ordem de libertar os judeus do Egito, foi através de um anjo, de uma voz que saiu de trás de um espinheiro. E depois o cordeiro, desculpa, o bicho é outro, é cordeiro. Ainda bem que Ladeira está aí. E depois, o Cristo recebe uma coroa de espinhos. Então, o que é o espinho? O que é o espinho para a doutrina espírita? São as provas e as expiações. O conceito de provas e expiações, nós vivemos em um mundo ainda de provas e expiações, em que nós erramos num passado presente ou num passado muito passado, e a gente traz esses compromissos que precisam ser resgatados. E isso se faz através das expiações e se faz através das provas. E isso dói. Dói na carne, muitas vezes. Mas doenças, né? Como perdas. Dor moral dói no corpo. A dor moral, ela reflete na matéria.
também. Então nós temos tanto a dor material advinda, né, de um mau funcionamento orgânico, né, ou uma coisa externa que perfura, que fura, que rasga, que fica doente, vírus, bactérias, etc. Ou a gente tem a dor moral, que gera dor física tanto quanto doenças psicossomáticas, por exemplo. Então, esses são os espinhos que a gente trabalha na doutrina espírita. Não existe elevação espiritual sem passar pelos espinhos. Porque ele nos lembra da nossa condição ainda humana e nos lembra que a gente pode fazer mais do que a gente imaginava que era capaz de fazer. Porque enquanto não dói, a gente está acomodado. Mas quando começa a doer, aí a gente começa a andar para frente. E a Socorro ainda lembra. E a gente tem que viver com resignação. Exatamente, Socorro, com resignação. Buscando não reclamar. Então, Cristo recebeu uma coroa de espinhos. Naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. É muito profundo, né, Ladeira? Pois é, eu fiquei assim, quando você me falou essa coisa do espinho, eu fiquei muito impactada. E quando eu vi que a lição de hoje era sobre isso, eu fiquei mais ainda. Porque, olha só, a coroa do Cristo, que não fez nada, um espírito crístico já, né? O governador, o maior espírito que já pisou na terra, recebeu uma coroa de espinhos e a usou com toda a resignação, que a Socorro está lembrando aqui, com toda a resignação, com toda a fé. Ainda tem o desplante de dizer assim: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Imagina. E isso é exemplo, é um convite para que sejamos igual. Porque o livro, lembra do título do livro? Caminho, Verdade e Vida. De onde vem esse título? Da fala do próprio Cristo, em que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ou seja, tudo que ele viveu é aonde a gente deve trilhar. O caminho do amor, da misericórdia, mas também da resignação, da benevolência, principalmente da resignação, da fidelidade a Deus, né, de estar sempre fazendo cumprir a vontade do Pai. Jesus, né, grandeza de espírito, pura perfeição, isso. Jesus era tudo isso, uma grandeza de espírito, uma pureza, né, pura perfeição. O Ladeira ainda lembrou de mais uma frase: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí muitas vezes isso é mal interpretado como se o que ele passou é que nos salvou. Não, o que ele passou veio nos mostrar como nós podemos nos salvar. Porque umas 2 ou 3 capítulos atrás, também Emmanuel tratou esse tema. Ao salvar-nos, nós é que nos salvamos. Através deste exemplo do Cristo. Através de bem viver esses espinhos. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Porque cada um sabe o espinho que lhe dói na carne hoje. Cada um tem o seu espinho hoje, que está ali doendo, que está ali machucando, que faz você chorar à noite, todas as noites. Mas é assim mesmo. É assim mesmo no sentido de, né? É assim que a gente é despertado. Aí precisa, sim, aproveitar a lição. Temos que aproveitar a lição. Temos que aproveitar o aprendizado. E aí, em vez de questionar assim, Deus, por que eu? Se pergunta assim, Deus, o que eu tenho que aprender com esta lição? O que eu ainda não aprendi? O que ainda falta aprender?
O Ladeira lembra também, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, Caetano Veloso. Não. Vixe Maria. É, Caetano Veloso, isso deu tilt. Boa noite, Gerson, seja bem-vindo. Então Jesus trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, ele não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Então, quem vive na terra é através da coroa de espinhos. Porque nós vivemos no mundo de provas e expiações. Apresenta-se a terra regenerada com menos espinhos, mas ainda haverá alguns, porque a gente não vai ser perfeito ainda. Pelo contrário, né? Está muito distante ainda. É só o terceiro nível de 5. Então a gente ainda tem muito que aprender. Mas que comecemos hoje, comecemos agora. No caso, escalar essa montanha da ressurreição divina, né? Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, né? Que tinha aquela coroazinha de folha, ramos, né? Uma folhagem verde que a gente tanto vê nos filmes retratando por aí. Tem aquela coroa assim de folhinhas com flores rosas, no caso, coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Os romanos, politeístas, materializados, assim, extremamente sensoriados, assim, né? Só com a parte sensorial. Fazia aquelas coroas lindas de folhas com flores e tal. Lindas, lindíssimas. Porém, simbolicamente, né? Significavam apenas facilidades materiais. E o Cristo, ao ter uma coroa de espinhos, simbolizava, ele sentiu mesmo, mas querendo nos trazer a lição de que vai ser doído. O jugo é suave, mas ele existe. O fardo é leve, mas ele existe. O espinho é uma coroa de espinhos, mas que com ele a gente consegue. Só com ele a gente consegue. Então, nós que somos, ou pelo menos pretendemos ser discípulos fiéis, saibamos que nós teremos nossas coroas de espinhos. Sim. E que nós possamos, meu Deus, Senhor, te pedimos, Senhor, força, coragem e fé para receber cada um o seu espinho, cada um o seu convite para o autoconhecimento, para a autotransformação através desse espinho. Que nós possamos ter a coragem de sim trabalhar para retirarmos esse espinho quando estivermos mais amadurecidos, quando tivermos aprendido a lição que é proposta com este espinho. Porque ele só sairá quando a gente aprender a lição que tiver que ser aprendida naquele momento. E assim, Senhor, te pedimos luz, força, coragem, fé para enxergarmos cada uma dessas lições e podermos dar passos à frente rumo à nossa elevação espiritual. Te pedimos, Senhor, sua presença sempre constante, diária, que possamos te sentir, Senhor, para que cada espinho desse não doa mais do que ele deve doer. E assim, Senhor, te agradecemos mais uma vez o estudo de hoje. Te agradecemos, te pedimos, Senhor, em favor de todos os doentes. Te pedimos, Senhor,
suas bênçãos em favor de todos aqueles que estão hospitalizados, de todos aqueles que estão em casa, mas sofrendo os efeitos diretos ou indiretos dessa doença e de tantas doenças que ainda assolam por aí. Te pedimos, Senhor, o bálsamo da resignação, o bálsamo da fé, o bálsamo do seu amor, da certeza do seu amor, cuidando de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que nos dá, por sua presença diária, através dos amigos que nos chegam, trazendo palavras de conforto, trazendo esperança. Que assim seja, meu Deus, que assim seja. Que assim seja. O Gerson lembrou aqui os louros de Públio e Lívia, também, verdade. E a Dara está aqui lembrando também que a cada estudo eu entendo que quando Cristo esteve aqui na Terra, cada detalhe, cada gesto, cada palavra foi e é um ensinamento. Perfeito, Dara. Foi e é um ensinamento. Perfeito, exatamente isso. Meus amigos, boa noite. Lembrando, pegar o copo com água, colocar do lado da sua cama, rezar para o seu anjo da guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. No dia seguinte, você toma aquela água com toda a fé que você tiver. O Ladeira está aqui concordando com a Dara. Nós é que não o entendemos ainda. A Socorro está dando graças a Deus. O Rogério também, que assim seja. Então, meus amigos, coloca o copo com água, reza para o anjo da guarda e toma no dia seguinte para fluidificar a água. E até amanhã, às 21h30, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau.